Nos tempos de Jesus, o mundo vivia o ápice do poder. Nunca a humanidade experimentou tanto poder quanto no período do Império Romano. Esse poder romano, diferente do que temos hoje, ele tinha classe, não era um poder enrustido. O poder atual empobreceu muito. Nos tempos romanos, os tanques de guerra não eram pintados de verde para camuflar na mata. Eles faziam bigas coloridas, cheias de obras de arte, justamente para serem percebidas. Não havia o menor interesse em camuflar. As armas romanas não eram um revólver preto, discreto, que só serve para atirar. Eram espadas sofisticadas com metal bordado à mão e uma empunhadura que trazia o brasão da família. Essas armas levavam muito tempo para serem produzidas, porque através delas era expressado todo o domínio e poder romano. Era para o oponente entender diante de quem ele estava. As construções romanas não eram apenas um bloco em cima de outro bloco. Cada pedra era desenhada milimetricamente por um artista romano. E com um detalhe, ele não tinha tecnologia para desenhar as pedras. Era um martelo e uma ponteira, pedra por pedra. Isso era a forma do Império Romano dizer quem é que manda aqui. E esse é o ápice do poder da história da humanidade. Jesus nasceu exatamente nessa época. Portanto, nos dias de Jesus, a linguagem do povo era uma linguagem de domínio e poder. Até que então, aparece um sujeito pobre, caminhando a pé, acompanhado de pescadores, homens fracassados, sem expressão e sem influência. Ele olha para esses homens e diz: "Nós vamos mudar o mundo." Parece até uma piada. Então Jesus, o pobre galileu, sabia que para chamar a atenção dessas pessoas, ele teria que fazer algo extraordinário. Porque essas pessoas só entendiam uma linguagem, a linguagem do poder. Então Jesus, de forma simples, encontra pelo caminho um paralítico e faz esse homem andar normalmente como se nada nunca tivesse acontecido. Os romanos, eles poderiam dar para esse homem paralítico uma cadeira de rodas melhor, a melhor que o mundo poderia produzir, mas eles jamais poderiam devolver os seus movimentos. Então ele encontra um leproso e o leproso ficou limpo. Ele encontra um cego e o cego voltou a ver. Ele encontra um surdo e o surdo voltou a ouvir. Ele interrompe uma cerimônia fúnebre, toca no morto e lhe devolve a vida. Ele estava no barco com os discípulos enfrentando uma grande tempestade, o barco enchendo de água, muita confusão e desespero. Aí Jesus aparece e com muita simpatia e autoridade ele diz: "Aquieta-te, vento, acalma-te, mar." Então as pessoas começam a reparar em Jesus, vai juntando gente e formando uma grande multidão. E agora todos estão pensando: Deus está aqui conosco. Ele veio para enfrentar o poder porque Ele é mais poderoso. E na medida que Ele foi chamando a atenção das pessoas, acostumadas com o poder, agora as pessoas estavam prontas para ouvir o que Ele tinha para falar. Então Jesus reúne os seus discípulos e diz: "Eu vou revelar para vocês o ápice do meu poder, a razão pelo qual eu estou aqui. Eu vou mostrar para vocês o que é libertação de verdade. Finalmente vocês serão livres da escravidão de Roma e vocês nunca mais serão escravos de ninguém." Imagina o coração desses homens. Encontramos a pessoa certa. Finalmente o poder agora está do nosso lado. As escrituras testemunham a respeito dele. Os profetas deram testemunho sobre ele. Nós ouvimos o próprio Deus testemunhar, dizendo: "Este é o meu filho amado." Todos criam uma imensa expectativa. Então Jesus levou esses homens para uma sala pequena, um cômodo, numa rua qualquer de Jerusalém. Ele pega um pedaço de pão, um cálice de vinho e diz: "É aqui. Eu estava esperando por essa hora. A vida de vocês nunca mais será a mesma depois que vocês entenderem isso." O Evangelho não é uma demonstração do poder de Deus, é uma efusão do amor de Deus, que deu seu único Filho para fazer de todos nós filhos.